Olá, professor Arcésio, me chamo Leonardo Alves Vieira, sou do primeiro ano 2. Estou aqui hoje para te mostrar, com um vídeo bem básico, o que seria inércia, a primeira lei de Newton. A nossa querida primeira lei de Newton, inércia, estabelece que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme enquanto nenhuma força resultante atuar sobre ele. Ou seja, o estado de movimento de um objeto não muda espontaneamente. Precisa haver uma força líquida não nula, de acordo com o conceito de resultante. Esse conceito é fundamental porque introduz as bases da dinâmica clássica. A ideia de inércia já havia sido mencionada por Galileu Galilei, que propôs que, na ausência de atrito, um objeto continuaria se movendo indefinidamente. Newton formalizou isso de modo matemático. De maneira técnica, podemos dizer que um corpo possui uma certa impedância dinâmica, que é resistência natural à variação de sua velocidade. Essa propriedade é a própria massa inercial. No nosso experimento, vamos observar como a ausência de uma força significativa sobre a moeda permite que ela mantenha o seu estado inicial, demonstrando esse comportamento inóspito. Fazendo uma análise técnica do que aconteceu, do fenômeno, aqui ocorre algo fundamental. A força que aplico é exercida apenas no cartão, não diretamente na moeda, apesar do vídeo não ser perfeito, né? A moeda, portanto, recebe uma força horizontal muito pequena, por um intervalo de tempo extremamente curto. A força de atrito entre o cartão e a moeda não é suficiente para produzir uma aceleração significativa na moeda. Como um resultado, a moeda mantém-se no seu estado inicial de repouso, enquanto o cartão se afasta com velocidade. Com a retirada do apoio, a única força relevante que passa a atuar sobre a moeda é a força gravitacional, que possui direção vertical. Por isso, ela cai praticamente na vertical, entrando no copo. Este comportamento demonstra perfeitamente o princípio da inércia. Sem força resultante horizontal, não há aceleração horizontal. Podemos interpretar isso usando uma equação fundamental da dinâmica. Como a força horizontal resultante é quase zero, a aceleração horizontal também é praticamente zero, justificando o movimento retilíneo vertical subsequente. Agora, falando sobre as grandezas envolvidas nesse fenômeno, temos a força de atrito estático e cinético, a força normal, a força gravitacional, velocidade inicial e nula, aceleração resultante, tempo de interação extremamente curto e sistema quase isolado horizontalmente. Essa combinação faz com que o experimento seja uma ilustração direta do comportamento inercial. Agora, saindo dos nossos exemplos e dando aplicações desse fenômeno e tecnologias, embora simples, esse experimento ajuda a gente a entender os sistemas reais muito mais complexos. A inércia aparece em várias situações de tecnologia, como por exemplo, o cinto de segurança anteriormente citado. Quando um carro freia bruscamente, o veículo reduz sua velocidade, mas o corpo do passageiro tende a manter seu movimento. O cinto aplica a força necessária para diminuir essa velocidade com segurança. Estabilidade de satélites. No espaço, onde forças externas são mínimas, satélites mantêm seu movimento praticamente sem necessidade de propulsão, graças à inércia. A mágica da toalha. Ao puxar uma toalha rapidamente, os objetos sobre ela permanecem praticamente parados. Transporte de cargas. Em caminhões, cargas mal presas continuam em movimento mesmo quando o veículo freia devido à inércia. Também podemos citar o funcionamento de acelerômetros. A massa interna dos sensores tende a permanecer em repouso enquanto o dispositivo acelera, permitindo medições de movimento. Esses exemplos mostram como o princípio observado no experimento é fundamental para explicar diversas tecnologias e fenômenos cotidianos. Para concluir, o experimento do copo, cartão e moeda é uma demonstração extremamente eficiente da primeira lei de Newton, permitindo visualizar de maneira concreta como o conceito de inércia se manifesta no comportamento dos corpos. Mesmo utilizando materiais simples, conseguimos reproduzir um princípio fundamental da mecânica clássica, que é a ideia de nenhum corpo altera seu estado de movimento sem que uma força resultante atue sobre ele. Esse experimento também reforça a importância de analisar cuidadosamente as forças envolvidas, distinguindo quais realmente afetam cada objeto. No caso da moeda, a força horizontal é praticamente desprezível, enquanto a força gravitacional domina. Isso mostra como a direção e a intensidade das forças determinam o tipo de movimento observado, algo essencial para qualquer estudo mais avançado de dinâmica. Além disso, esse tipo de análise nos leva a compreender que a física não é apenas uma coleção de fórmulas, mas sim um modelo extremamente preciso de interpretação do mundo,
capaz de explicar tanto fenômenos simples do cotidiano quanto comportamentos complexos no espaço sideral. A mesma lei que faz uma moeda cair num copo é responsável por explicar por que naves espaciais continuam se movendo no vácuo mesmo sem motores ligados, ou por que precisamos de sistemas de segurança em veículos para compensar os efeitos de inércia. É interessante notar que, historicamente, a compreensão dessa lei marcou uma virada na ciência. Antes de Galileu e Newton, acreditava-se que objetos naturalmente tendiam ao repouso. A formulação do princípio da inércia rompeu com essa visão e abriu caminho para o desenvolvimento de toda a física moderna, desde engenharia até a exploração espacial. Hoje, tecnologias como acelerômetro, sistemas de navegação, amortecedores, dispositivos de segurança automotiva e até videogames que usam sensores de movimento dependem diretamente daquilo que demonstramos aqui em escala reduzida. Portanto, mesmo sendo um experimento simples, ele ilustra conceitos que continuam sendo fundamentais tanto na teoria quanto na prática. A partir de uma observação aparentemente trivial, conseguimos conectar ideias que sustentam boa parte da ciência e da tecnologia contemporânea. Isso mostra que, muitas vezes, experimentos pequenos podem revelar princípios imensos, e que compreender as bases da física é essencial para interpretar, projetar e transformar o mundo ao nosso redor. Obrigado por assistir e pense na minha nota com muito carinho.